Não pode enquadrar um negócio tão simples, né? E aí, pessoal, tudo bom? Voltando aqui, mais um transbordo, mais uma mensagem aí. Espero que sirva para algumas pessoas. E a ideia desse projeto aqui é simplesmente repassar um conhecimento e alguns relatos também das coisas que eu fiz e que deu certo, e das coisas que eu fiz também que não deu certo. Eu vou estar falando também. Por enquanto tô vindo só trazer coisas boas, tá? Vou esconder aqui que eu não tô sendo patrocinado. Pessoal, vamos lá. Hoje eu vim falar sobre por que a gente deve ler a Bíblia, tá? Bom, primeira coisa, eu vou dar o meu relato aqui. Aí parece aquelas coisas de... né, não falando, não querendo dizer pejorativamente, mas falando pejorativamente sobre os crentes, né? Os crentes são mais... eles são mais comprometidos com a palavra, então eles aparecem mais, né? Quando falam, o pessoal lembra logo deles. Mas não querendo dar uma de religioso, extremista ou coisa do gênero, eu entrei nesse lance de ler a Bíblia. Sempre tive bastante contato com a religião, mas nunca tinha pego a Bíblia para ler mesmo. Eu pegava alguns trechos, lia e tal, né? Coisa assim, de curiosidade, né? Mas nunca tinha pego para ler. E aí, quando eu entrei na mentoria do Pablo, né? Foi o SPR, eu comecei a fazer a leitura. Tinha uma das tarefas lá, fazer leitura de provérbios, fazer leitura de não sei o que. Eu comecei. E aí, eu já sigo algumas pessoas aqui no YouTube que eu gosto, né? Por exemplo, uma delas é o Poderosíssimo Ninja. Algumas pessoas talvez conheçam, outras não. E ele foi um cara assim que eu acompanhei ele desde o início, né? Tinha uns vídeos dele muito loucos, alguns com nexos, outros sem nexos, né? Mas o cara que eu acompanhei assim foi... tipo, sabe aquele cara que você só acompanha porque de vez em quando ele lança alguma coisa interessante? Então, era esse cara. E ele falou num podcast... começou a sair muitas coisas, muitos cortes dele nos podcasts, e ele citava muito a palavra, entendeu? Ele falou, eu mudei meu padrão de vida. Em alguns momentos ele falava, por exemplo, eu parei de dar bola para os haters, né? Como ele já era famoso, de certa forma famoso, né? Ele falou, parei de dar bola para os haters, porque a partir do momento que o cara faz um comentário negativo e eu respondo, eu crio uma conexão com ele, né? E isso está escrito na Bíblia. Se você criar uma conexão com pessoas, ou seja, você andar com pessoas erradas, etc. Ou seja, você criou uma relação, né? Você acaba trazendo esse mal para dentro de você, né? Porque se o cara te afronta ou faz algum xingamento e você devolve, você está só potencializando essa coisa negativa. Então ele falou, hoje eu não respondo, simplesmente não tem para que eu criar uma relação com essa pessoa. E se você parar para pensar, faz todo sentido. Você não vai conseguir convencer a pessoa de que você é melhor ou não. Uma, porque ela não está aberta a diálogo. Já começa por aí, que é o que acontece muito hoje, né? A gente a gente fala geração mimimi e tal. O grande problema da geração mimimi é que ela não quer escutar. Ela não quer escutar. Ela não está aberta ao diálogo. Ela fala, olha, não é bem assim que funciona, tem isso, aquilo que você tem que considerar. Então, o grande problema hoje em dia é a intolerância das pessoas, né? Por isso que existe tanto hater, né? Que as pessoas simplesmente não querem ouvir. Ela fala, eu tenho razão e ponto final. Por mais que a pessoa apresente fatos, apresente coisas, ela simplesmente não quer ouvir, ela é totalmente intolerante, né? Então, uma das coisas que tem na Bíblia é isso daí, que fala das relações, entendeu? E voltando a esse assunto de como eu comecei, né, para não fugir muito do assunto aí, depois qualquer coisa eu volto aqui. Então foi vendo esses cortes do podcast e assistindo os podcasts do Poderosíssimo Ninja que eu resolvi ler. Eu vou começar a ler. E aí, como eu sei que a primeira parte da Bíblia, que é o Velho Testamento, é uma leitura complexa,
entendeu? Eu sabia que isso iria me cansar. Então, eu vi também, não lembro aonde que eu vi, foi num podcast também, onde acho que foi até o próprio Ninja mesmo que falou, que começou a ler do Novo Testamento para frente. Depois ele veio para o Velho Testamento, né, para o Antigo Testamento. E foi o que eu fiz. Eu vou falar para vocês, foi uma experiência muito boa. Muita coisa na minha vida mudou, entendeu? Meus relacionamentos mudaram. Minha relação com bebida, cigarro também deu uma mudada, deu uma diminuída. Não parei, não extingui, mas eu dei uma diminuída boa. Comida também, mudei meus hábitos alimentares. Meus hábitos hoje eu corro praticamente todo dia, entendeu? Não corro todo dia como algumas pessoas fazem, né? Mas assim, já até agora eu não parei, tipo, pego no máximo um intervalo de 2, 3 dias, aí eu fico sem correr. Mas não mais do que isso, não fico mais do que isso não. Meu corpo já começa a pedir, sabe? Então assim, eu atribuo tudo isso a esses novos hábitos que eu fui criando, que se startaram com a leitura da Bíblia. Não tem como eu negar para vocês isso, entendeu? Eu acho até interessante porque eu era uma das pessoas que quando via um vídeo desse como eu estou fazendo, eu falava, cara, não é possível, esse cara tá mentindo, não é possível que porque ele fez a leitura por causa disso, aí ele começou a ter uma vida mais saudável, a vida começou a dar certo. Mas senhores que pensavam assim como eu pensava, sim, muda, tá? Muda porque tem instruções ali dentro, certo? Que se você seguir, se você fizer o que está escrito ali, eu não estou falando para você seguir cegamente, tá? Isso também eu fui vendo conforme eu fui lendo e aprendendo cada vez mais. Eu vi que você ser muito religioso, assim, extremista, acaba fazendo mal. Como tudo o que é exagerado faz mal, né? Então, eu procuro me manter num certo nível, né, de religiosidade. Eu não deixo de ler, mas eu também não sou bitolado, né? Ah, eu não posso fazer isso, não posso fazer determinada coisa. Não, eu posso fazer tudo que eu quiser. Não tem dessa. Ali também está escrito que você pode fazer, você tem o livre-arbítrio, é uma escolha sua. Algumas atitudes suas vão ser erradas e, consecutivamente, você vai ter algum preço a se pagar. Como toda e qualquer coisa que você for fazer. Tudo que você for fazer, toda ação vai ter uma reação. Então, algumas reações vão ser boas, outras vão ser muito ruins. Então, é uma questão de escolha. A todo momento a gente está escolhendo. Então, eu estou aqui dando meu relato para vocês, eu escolhi ler e eu falo para vocês. Foi uma boa atitude que eu tomei, entendeu? É um hábito muito bom que eu criei. Eu não pretendo terminar com ele tão cedo. Talvez eu nunca termine. Aqui é só mais um relato, um fato que eu estou passando para vocês, entendeu? Como eu disse, antigamente eu era um desses caras que não acreditava. Quando um cara fazia um vídeo desse, né, eu falava, não, esse cara tá mentindo, não é possível. Mas depois que eu entrei na mentoria do Pablo, ele falou que tinha algumas tarefas das quais você tinha que consultar a Bíblia, né? E aí eu vi o poderosíssimo Nietzsche também falando. E ele dando exemplos de coisas que ele fez, porque no início, quando ele resolveu mudar, ele passou muito perrengue, né? E nesse início ele foi falando como que foi, como que aconteceu, e ele seguiu firme no que estava escrito ali. E realmente ele conseguiu se sobressair e, graças a Deus, ele está muito bem hoje, entendeu? E eu estou seguindo esse ritmo aí também. Para mim está sendo muito bom. Então é um vídeo aqui de um relato. Espero que tenha ajudado algumas pessoas aí. Se você tem dúvida, cara, testa. Estuda aí. Eu leio, para você ter uma ideia, eu leio uma página por dia. Eu não sento e leio igual um louco, entendeu? Não me propus a isso. Não, porque se você sentar para ler de uma vez só, provavelmente você vai cansar, porque não é uma leitura assim extremamente agradável. Você tem que parar e imaginar o que está acontecendo, para você poder visualizar, para você poder entender. Tem muita coisa que está escondida. Tem muita coisa que eu pesquisei na internet. Falei, o que isso significa?
que essa palavra quis dizer nesse contexto, entendeu? Tem muita coisa que eu tive que pesquisar para entender. E para você ver, é mais um treino, entendeu? Você vai pesquisando para ver, aí você vê alguma coisa daquela época, já se interessa, você já cai em outro assunto, entendeu? Vai agregando o seu repertório. Então, por isso que eu tô falando para vocês, cara, parece assim, coisa de outro mundo, mas não é não, tá aqui nesse mundo, tá? Então fica aí o meu relato para vocês, espero que isso ajude alguém que esteja em dúvida. Tô em dúvida se eu leio ou não leio? Cara, lê, faz o teste, você não tem nada a perder. Lê uma página por dia, 2 páginas por dia, entendeu? E eu segui esse raciocínio, não sei se você vai querer, mas eu segui o raciocínio do Novo Testamento primeiro, porque é uma leitura mais fácil. O Antigo Testamento já é uma leitura um pouco mais complexa, mas também tem um monte de joias ali, tem um monte de coisas para você poder utilizar na sua vida para você prosperar, beleza? Fica aqui mais esse vídeo, obrigado aí para quem está acompanhando, para quem assiste a gente aí, obrigadão, beleza? Qualquer coisa, entre em contato. Até mais, gente.